Bom, gente, acho que é um pouco esse é o espírito mesmo, assim, acho que cada um de nós tem um ritmo, uma forma, mas o importante é a gente também tornar os espaços coletivos espaços que estimulem, fortaleçam a prática da leitura. Isso principalmente para o trabalho com a juventude, né? É uma prática que as tecnologias e esse aceleramento do tempo e da informação tem roubado das gerações mais novas, né? Então, no curso Paulo Freire, a gente tem todos os momentos, a gente orienta os educadores a terem um tempo leitura, a gente não conta com. A gente sabe que a dinâmica da vida das pessoas muitas vezes dificulta, impede que elas façam o seu dia a dia por conta de trabalho, terem um tempo, né, de qualidade para a leitura, então a gente torna o momento da coletividade um momento que celebre, que fortaleça essas práticas, então, e é muito interessante isso, porque normalmente a nossa experiência nos tempos leitura são leituras coletivas, né? Então, grupos de 5, 6 pessoas se juntam e vão ler juntas o texto. E aí, naquele momento, a gente se depara também com a forma de cada um ler, com os processos também, né, de escolarização, os desafios que marcam a sociedade, né, brasileira, assim. E é um processo onde a gente aprende a exercitar esse processo da a coletividade se educando junto, né? Então, às vezes chega aquele jovem que está na universidade e aí tem companheiras que terminaram a educação fundamental, outros que acabaram de passar por um processo de letramento, e aí todos esses processos se colocam num desafio único. Não? Se for para andar, tem que andar junto, né? Um lá na frente, outro lá atrás. Então, o processo formativo acaba sendo uma experiência bem interessante com essas práticas de leitura coletiva e debate coletivo. E a gente se desafiando a não só a ler, mas falar sobre aquilo que leu, o que pensou, o que provocou. E aí, tô vendo aqui o que vocês estão falando aqui no chat. Eu estava com ele desligado aqui para ver mais a carinha de vocês, mas como a minha interação está acontecendo por aqui, eu também vou acompanhando aqui. Eu queria, antes de falar, provocar vocês com uma questão. E aí, quem se sentir à vontade para falar, a gente tentar garantir algumas falas, né? Que nesse primeiro momento, sei lá, a gente podia ver 3 minutinhos para as intervenções, mas são provocações iniciais, assim. E aí a minha questão para vocês, e eu vou interagir depois com o que vier aqui, com o que eu preparei também um pouco de roteiro para dialogar, o que vocês identificaram nessa leitura do texto do Daniel Streck aí, né, Paulo Freire e a pedagogia do movimento? Algumas pessoas conseguiram ler o segundo texto do Paulo Freire, né, do Pedagogia da Esperança. Eu vi que o Antônio leu o texto da gestão do Luiz Erundina. O que vocês identificam como quais são as ideias que têm mais força, que aparecem no texto, que ao ler provocou vocês, mexeu com vocês, que o texto traz ou os textos trazem? Eu vou anotando aqui também essas que vocês trouxerem de contribuição. A gente poderia combinar aqui, sei lá, algumas intervenções. Esse tempinho o Ricardo pode ajudar aqui de 3 minutinhos para a gente poder também que tenham mais questões para vocês. Eu queria fazer essa primeira rodada aqui de provocação. Pode ser? Sim. Está aberto, então. Sérgio Oliveira. Todos aqui, Luiz, começando pelo que... Estão me ouvindo direitinho? A minha internet está instável. Primeiramente, eu quero dizer que o texto não é um texto pequeno, né? Então, de ter um número pequeno, mas ele traz um conjunto significativo de análise, de discussão, né? Dentro de uma perspectiva histórica, sociológica, que daria para a gente discutir durante muito tempo. Por isso que eu estou dizendo que não é um texto pequeno.
É um texto de qualidade e com muitas questões. Luiz, nós tivemos um tempo passado aqui, não muito distante, a presença do professor Giovanni Semeraro, tá? E no texto, dentre tantas outras questões, o Semeraro faz um apontamento, colocando que a luta agora é pela hegemonia, né? Ele deixa a questão colocada. E aí, o Paulo Freire também, no texto, ele procura elencar o que ele entende por movimentos sociais, né? Por movimentos sociais. Então, casando o que o Freire entende por movimentos sociais, fica uma questão para mim, né? Como não cair nas armadilhas institucionais, né, que, em diferentes momentos da nossa história, e nós temos um momento recente, esvaziaram a ação de formação, de educação popular e de fortalecimento dos movimentos sociais em prol da construção de uma ação hegemônica em defesa de um projeto popular para o país. Luiz, como a Eliane levantou, acho que seria, de repente, legal fazer uma rodada, né? Isso, faz uma rodada. Vamos fazer uma Isso. rodada. Então, a Eliane pode falar, e se alguém mais quiser se inscrever, aproveita esse momento da Eliane. O Antônio também já se inscreveu. Então, depois da Eliane, o Antônio pode falar, tá bom? Joia, eu acho que o texto, ele, para mim, é um passeio histórico muito interessante, né? Mas o que me ateve aqui é que nós estamos tendo um processo enquanto professores das redes públicas, né? E a reforma do ensino médio foi a frase, né, do Verforte, a partir do momento que os grupos hegemônicos, né, daqui, infelizmente, os grandes empresários, eles insistem, né, em colocar na década de 60 os trabalhadores para a educação, para a sala de aula, pela questão da formação para o trabalho. Então, eu acho que isso aí, e o Verforte ele coloca, né, que esse movimento, né, da educação, né, interage no movimento popular, porque, na verdade, foi um momento em que a classe empresarial, eles acabaram vendo que foi um tiro no pé deles, ao mesmo tempo, porque uma sociedade com uma formação, né, educacional, ela fica bem diferenciada, bem mais questionadora. Então, eu acho que o que me chamou a atenção nesse texto é essa necessidade que nós, educadores em sala de aula, temos que ser, né, o esperançar, como é do segundo texto, e, ao mesmo tempo, sendo profissionais que estejam nas lutas dos movimentos sociais. E isso é o que me chamou a atenção nesse texto, porque, na verdade, enquanto professora de sala de aula, eu vejo que o meu campo de atuação dos movimentos sociais é esse espaço onde eu convivi durante 33 anos e, novamente, estou em sala de aula com uma outra experiência. Mas é isso, para contribuir, porque nós temos moças jovens, professoras jovens, né, entrando nessa carreira, e a gente não pode se perder, né, enquanto professores e professoras, na contribuição, né, para que uma sociedade como a nossa melhore no campo educacional e em toda a estrutura. Mas é isso, eu só queria colocar essa questão porque a frase do Verforte é ótima, né? Teria sido este maior equívoco e, ao mesmo tempo, a maior virtude dos populistas, né? Então, essa reforma do ensino médio, a gente tem que estar na rua para que isso, né, retorne como era o ensino médio há alguns anos atrás. Mas é isso. Vai lá, Antônio. Bom, só um minuto. Peraí. Bom, eu li o primeiro texto, né? E o que me pareceu muito importante da gente situar historicamente é que o texto ele nos remete a uma
a um momento de transição dos anos 90, né, para os anos 2000, né, que essa transição ela tinha, vamos dizer assim, uma amplitude em direção realmente a uma renovação democrática, né? E aí eu fico... A primeira questão é a seguinte, né? Essa questão da relação entre educação e democracia, ela historicamente, se a gente fosse situar na transição de 2013, na preparação de um golpe para 2022, né, nós tivemos uma destruição assim brutal, né, da educação, inclusive quase que criminalizando o Paulo Freire, né, nesse período. Então, eu fico pensando o seguinte, no governo da Erundina, de fato, no aspecto, vamos dizer assim, de esperança que havia nessa transição inicial, muitas coisas conseguiram ser realizadas, principalmente porque era o próprio Paulo Freire que estava na direção da educação em São Paulo, não é verdade? Bom, então eu queria apenas circunscrever essa pedagogia que é fundamental a partir dos problemas, das dificuldades, né, encontradas por Paulo Freire na passagem dos anos 90 para os anos 2000, e as dificuldades que nós temos agora em relação à destruição e de uma geração também, né, que foi, digamos assim, cooptada por uma percepção um tanto pragmática da educação, não dialógica, né? Professores mesmo, né? E aí, nessa leitura, para não ser muito pessimista, porque, como o Sérgio também é professor de filosofia, os filósofos são um pouco pessimistas, né? Eles são esperançosos por um lado, mas pessimistas por outro. Né? E daí vem a questão crítica, né? O pessimismo é um pouco essa questão crítica. E eu fiquei pensando o seguinte, bom, tudo bem, nós temos que enfrentar uma situação, foi uma frase lá, eu anotei aqui o texto, assim, que ele diz o seguinte, eu vou ler para vocês rapidamente aqui, diz assim, a marca que queremos imprimir coletivamente às escolas privilegiará a associação da educação formal com a educação não formal. Perfeito. A escola não... isso que eu achei interessante. A escola não é o único espaço de veiculação do conhecimento. Procuraremos identificar outros espaços que possam propiciar a interação de práticas pedagógicas diferenciadas de modo a possibilitar a interação de experiências. Consideramos também práticas educativas as diversas formas de articulação que visem contribuir para a formação do sujeito popular, enquanto indivíduos críticos e conscientes de suas possibilidades. Então, assim, até para adiantar um pouco a questão minha, pessoal, que essa transição nesse século agora, ela nos leva a problemas quase difíceis de resolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando, tudo bem, a instituição escolar ela tende a colocar sempre bloqueios, sempre retrocessos. Você vê que o Paulo Maluf se elegeu e praticamente, apesar de ter sobrevivido a algumas coisas que o Paulo Freire projetou, foi uma educação compreendida a partir da perspectiva dos conservadores do capital, né? Paulo Freire e companhia, Paulo Maluf e companhia, né? Então eu achei interessante isso, que nós deveríamos também pensar se a escola ela tem essas dificuldades, até
sinalizando o Manuel, logo no início, né, colocou 3 pontos aí que a gente ficou abismado aí de professores de escolas que não querem levar à frente uma série de coisas simples, né? Eu acho que como pensar esses lugares que não são absolutamente institucionalizados de uma forma a produzir permanentemente obstáculos. Essa é uma questão minha, né? Essa é uma questão que eu sempre fiquei pensando em fugir um pouco dessa questão de currículo, de direção, de normas institucionais que tentam comandar o que deve ser, o que não deve ser dado. Né? Existe uma série de outras situações que nós estamos vivendo agora, que é um neoliberalismo extremamente violento, que se mistura com religiosidade, inclusive essas religiosidades são tão preconceituosas que impedem qualquer elemento que não pertença a essa concepção religiosa, por exemplo. Então, basicamente essas coisas que me fizeram pensar alguns problemas nossos, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Antônio. Luiz, eu ia perguntar se a gente continua, porque a Nélia e a Suzana levantaram a mão também. A gente continua com o diálogo ou você prefere intervir agora? Eu acho que a gente pode escutar, né, a Nélia e a Suzana e depois eu retomo. Tá bom. Então vamos lá, pela ordem então das inscrições, a Nélia, depois a Suzana. Ok, obrigada, Ricardo. Olha, eu consegui ler os textos e anotei aqui algumas coisas que me tocaram mais. Então, o texto do Streck eu gostei muito. Eu acho que é uma síntese muito boa do percurso do Paulo Freire, ligado ao contexto histórico e às ideias. E o que me chamou a atenção nesse texto foi... Fiquei refletindo sobre essa pedagogia do movimento, né? Então, fiquei perguntando quais seriam os movimentos aqui em Moçambique, porque Moçambique ficou independente só há 48 anos atrás. Em termos de história, isso não é nada para um país. E em 48 anos, passou por momentos muito turbulentos, né? Desde então, a luta armada, a independência, a tentativa de construir uma sociedade socialista, depois de 16 anos de guerra, que destruiu esse sonho de construção de uma sociedade igual. Depois, o liberalismo, a economia de mercado, a democracia multipartidária, uma guerra agora no norte, onde tem indústria extrativista muito forte, e no meio disso tudo, respondendo ao Luiz, todos os ciclones e cheias que teve aqui, porque desde que eu cheguei, Moçambique é um país muito vulnerável a desastres naturais. Então, há muitos ciclones, só o que acontece é que tem piorado por causa das mudanças climáticas. E nós só nos safamos porque nós temos Madagascar, que apanha primeiro o ciclone. Então, os ciclones batem em Madagascar, enfraquecem e chegam aqui. E com isso, você destrói qualquer possibilidade de nascer e solidificar um movimento social. Porque as pessoas estão sempre pensando na emergência. Veio a cheia, você tem que cuidar de reconstruir tua casa. Veio a guerra, você tem que fugir. Então, não há nem tempo de nascer um movimento social forte. Então, eu fiquei pensando assim, mas em que movimento social a gente está ligado? Não, porque não tem, é muito incipiente. E fiquei me perguntando se as igrejas aqui, principalmente as igrejas evangélicas e com essa de influência brasileira, né, que chegaram em peso aqui há mais de uma década, se elas não tomaram o espaço dos movimentos sociais. Porque eu vejo com os jovens que eu trabalho, se eu pergunto se faz parte de alguma associação, não, ninguém é ativista de nada, mas todo mundo vai a alguma igreja. E isso me coloca muito questionamento. Então, não consigo... Então, esse movimento, para mim, de movimento social, bom,
esse movimento ele quase não existe, ou ele está sendo canalizado pela igreja. Eu trabalho num espaço muito informal. Então, não tenho resposta, você só me fez refletir. E o segundo, eu adorei, porque com todos esses meus 37 anos aqui, eu também fui obrigada a ter esperança. Tem uma frase aqui. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial histórico. Então, por ter vivenciado todas essas situações de guerra, refugiados, ciclone, eu tive mesmo um imperativo dentro de mim que me fez criar esse olhar de esperança, mas sem ser ingênuo, não achando que meu olhar de esperança é que vai transformar o mundo, né? Mas eu também não podia ser desesperançosa, porque, como diz aqui, desesperança nos imobiliza e faz sucumbir no fatalismo. Então, eu não queria, muitas vezes, a gente... Ai, nada vai mudar, ai, de novo um ciclone, ai, de novo uma crise econômica. Então, foi isso que me chamou a atenção no texto da Pedagogia da Esperança. Então, eu não vou atribuir que a minha esperança vai transformar a realidade, mas eu vou levar os dados concretos dessa realidade e juntar com a minha esperança. Então, foi isso que me chamou a atenção. Obrigada, Luiz, pelos 2 textos interessantes. Obrigado, Nélia. Suzana? Oi, boa tarde. O meu é sobre o primeiro texto mesmo, né? Sobre Paulo Freire e os movimentos sociais. Lá no início, aquilo ficou na minha cabeça, ele cita a fala do Miguel Arraes, né? Falando que não tem dinheiro, mas tem infraestrutura da prefeitura que pode pôr à disposição e conta com a colaboração dos intelectuais gratuita, né? Que ele não pode pagar. Aí eu fico pensando, mais à frente, o texto também acaba falando, e voltando até um encontro que a gente teve pessoal lá na casa do Ricardo, né? Que o Paulo Freire, a gente sempre remete a ele à educação popular, ele é sempre muito falado na educação popular, só que a gente está aqui cheio de professores de sala de aula que a gente estudou Paulo Freire na faculdade. E a nossa prática, 90% do tempo, se não 100% dele, é em sala de aula. Por quê? Porque a gente já ganha pouco, então a gente tem que trabalhar pra caramba, e aí a gente também normaliza que a gente, para mudar alguma coisa, porque fato, sem movimento social, a gente não vai mudar nada, nada será dado, tudo é com muita luta, e olhe lá, às vezes mesmo lutando a gente não arruma nada. E aí a gente fica naquela... Até a fala do Antônio me remeteu isso. A gente fica naquela situação assim, como é que eu vou ser freiriano dentro de sala de aula, sendo que a sala de aula foi pensada e constituída para manutenção, né, dessa ordem vigente, e está sempre a serviço dela. Aí a gente fica, eu pelo menos, né, fico nessa crise de identidade, que não sei o que fazer, mas aí tem que ter um movimento social, mas aí às vezes você não tem tempo de atuar, né? E no próprio texto, lá no início, bem no iniciozinho, ele fala que existe uma normalização das desigualdades, né? Injustiça construída ao longo da história a partir de interesses que passaram a ser naturalizados. E às vezes eu tenho a impressão de que se naturaliza que a gente tem que trabalhar de graça. Mesmo um político com uma visão um pouco à esquerda, né, quer que o intelectual trabalhe de graça. Eu fico me questionando até que ponto realmente Miguel Arraes não tinha dinheiro, porque a gente escuta isso até hoje. Mas aí eu vejo a Fundação Roberto Marinho ganhar um dinheiro violento da Prefeitura do Rio. Mas tudo que os professores querem fazer, ou qualquer outra iniciativa que não seja de manutenção do status quo, como a gente já viu, eu passei por algumas na Prefeitura do Rio, por exemplo, uma autora de livro infantil dando oficina para os professores de sala de leitura. A prefeitura não me paga, porque eles falaram que não tem dinheiro. Se o projeto der certo, quem sabe eles coçem o bolso. Espera aí, não tem dinheiro? Vírgula, né? Já foi a cidade que mais recebeu investimento no país, no mundo, depois de Paris. Então, não tem dinheiro para ela, não tem dinheiro para a gente. Até que ponto Miguel Arraes não tinha dinheiro para eles? Né? E isso também não foi sendo naturalizado. Eu estou igual a Nélia, eu também não tenho pergunta nem resposta, eu só tenho questionamento. Mas é isso, como a gente usar, né, de Paulo Freire, da metodologia de Paulo Freire, ou até dessa visão esperançosa e não fatalista, dentro de sala de aula, que é um espaço construído e tem dado super certo, né, para a manutenção
dessa ordem vigente. Eu realmente não sei. Eu fico assim, estudando Paulo Freire e olhando para a cara dos meus 44 alunos de 6º ano sem saber o que fazer. Porque, né? E é onde eu atuo 90% do tempo da minha vida. Né? E aí, fora isso, a atuação de qualidade, que eu posso ser freiriana, é a partir da minha exploração, porque aí é de graça. É esse meu questionamento. Bom, gente, muitas provocações, acho que provocações muito pertinentes. Acho que um texto, quando ele dialoga com a gente, ele tem que nos criar inquietações, né? Se ele não cria inquietações, ele pouco dialogou, ele pouco nos fez movimentar. E eu quero interagir com essas questões, acho que elas estão de alguma forma interligadas. E aí eu vou pegar um pouco, eu vou tentar combinar um pouco, fazer um esforço aqui no sentido que vai ser um desafio para mim de pensar um pouco essa trajetória de Paulo. A ideia é que a gente converse um pouco sobre essa trajetória de Paulo Freire, principalmente o retorno para o Brasil, do exílio, e um pouco desse contexto do debate do livro Pedagogia da Esperança. Mas eu quero fazer isso dialogando com as questões que vocês trouxeram aqui no debate. Uma primeira coisa, que é essa relação que dialoga um pouco com a inquietação do Sérgio sobre essa questão das armadilhas institucionais, como não cair nesse lugar da armadilha institucional. O Antônio também coloca essa relação do debate entre educação formal e educação não formal. E a Suzana também coloca de alguma forma agora isso, assim, em relação mais ao tempo, né, do trabalho dentro, e a Neila também fala dos movimentos e tal. E eu queria resgatar isso um pouco na obra, na vida, na trajetória do Paulo Freire. A gente tem afirmado, né, na nossa leitura sobre o Paulo Freire, a leitura que nós temos feito como escola para poder reivindicar, inclusive, a atualidade do seu pensamento, a urgência. Eu acho que a urgência do pensamento de Paulo Freire não é um pensamento necessário, ele é um pensamento urgente para a gente enfrentar os dilemas da contemporaneidade, abrir novos caminhos, né, horizontes de futuros possíveis, assim. A gente tem afirmado ela como uma pedagogia da praxis, que toda a formulação, todos os livros de Paulo Freire, eles foram obras, foram sistematizações de uma prática coletiva. Então, inclusive, toda a elaboração intelectual de Paulo Freire está mediada por uma coletividade. Paulo Freire não é um intelectual de escritório, de gabinete, de seu departamento na universidade, e todas essas coletividades que foram constituídas nesses momentos da vida de Paulo Freire estiveram junto com ele em trabalho educativo. Esse trabalho educativo proporcionou sínteses pedagógicas para o seu pensamento. Então, brevemente, se a gente pegar a primeira fase, e em todos, e é por que eu estou querendo dialogar com essas questões, porque essa praxis, ela havia ali o paradigma, principalmente depois do golpe de 64, mas depois quando Paulo Freire entra no processo do exílio, a professora Nima Spingolon, que é uma professora da Universidade da Unicamp, que estuda o papel de Elza Freire na construção da pedagogia do oprimido, nessa trajetória de Paulo Freire, ela reivindica essa afirmação da família Freire, do Paulo Freire e da Elza Freire, como exilados, né? Como pessoas que sofreram uma violência do Estado, e essa violência do Estado impossibilitaram eles de estar no Brasil. Então, Paulo Freire foge para a Colômbia, depois para o Chile, ele fica menos de um mês na Colômbia e ele vai para o Chile depois, porque ele já havia sido interrogado e passado um tempo preso. Havia uma suspeita que a segunda prisão dele da cadeia, provavelmente ele ficaria um bom tempo, ele não sairia.
Então, ele vai para a embaixada da Bolívia, e aí ele vai para a Bolívia, fica na Bolívia por um mês, e depois vai para o Chile, porque ele não consegue se adaptar lá por conta da pressão atmosférica. Então, quando ele entra em contato com esse contexto latino-americano, e depois, quando ele vai para Genebra, e ele lá, a partir de Genebra, nos anos 70, 71, 72, ele desenvolve um trabalho a partir dali, esse paradigma da libertação, ele assume maior força no pensamento de Paulo Freire. Então, essa busca pela liberdade, pela libertação. Havia um projeto, perpassa toda a obra do Paulo Freire, um projeto de humanidade. Tanto que ele vai na pedagogia do oprimido, isso a partir das leituras que ele vai fazer também, das influências, mas ele vai defender um projeto de humanidade, que ele vai dizer essa necessidade de se constituir um projeto educacional, uma pedagogia que trabalhe, que lute para que homens e mulheres sejam mais. Mas que hoje o que condiciona a vida social é um projeto de desumanização, que marca o silenciamento das inteligências, que marca um processo de domesticação da consciência. Então, ele vai trazendo uma série de fatores, então é necessário se libertar dessa pedagogia da dominação, essa pedagogia das classes dominantes. Inclusive, é isso que embala a reflexão, que é o subsídio ali, o pressuposto, a justificativa da pedagogia do oprimido é que se as classes dominantes têm a sua forma de educar, e essa forma de educar, que tem conteúdo e tem forma, ela tá atrelada a esse projeto de dominação, esses que são dominados precisam também constituir a sua forma de educar para a liberdade. Entretanto, o paradigma da hegemonia, mesmo que não explicitamente presente na obra, que ele só vai aparecer nos anos 70, quando Paulo Freire já está em Genebra, e ele vai ter contato com a obra do Amílcar Cabral, com a própria obra do Gramsci, ele vai aparecer escrito na obra dele, mas essa percepção da disputa da sociedade para a constituição de hegemonia está presente desde das primeiras obras de Paulo Freire. Então, essa primeira fase de Paulo Freire está muito marcada pelos movimentos educacionais que ocorreram no Brasil nos anos 60. E Paulo Freire se envolve no movimento de cultura popular a partir de uma experiência também de um trabalho educativo que ele vai desenvolver no SESI, e ele vai, a partir confrontando um pouco de como se trabalhava o tema da alfabetização no próprio movimento de cultura popular, ele vai questionar, junto com Elsa, que era uma educadora, alfabetizadora e tal, essas metodologias de alfabetização, e vai desenvolver as primeiras experiências ali, que depois vai culminar em Angicos. E, posteriormente, por conta do sucesso do trabalho de Angicos, ele é chamado pelo Ministério da Educação para desenvolver a campanha nacional de alfabetização, que iria contar com mais de 20 mil círculos de cultura por todo o país. Havia um grupo de 5 mil coordenadores de círculo de cultura sendo formados, e já havia sido feito duas turmas piloto no Rio de Janeiro e em Goiânia, quando vem o golpe militar e impede que o CNA seja desenvolvido. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu quero dizer que, desde as primeiras experiências de Paulo Freire, há uma presença de uma combinação de uma dimensão institucional com não institucional, com aspectos de espaços ou de brechas, vamos dizer assim. Basta a gente lembrar que a campanha de Angicos, ela foi financiada com dinheiro internacional, de fundo internacional, dos Estados Unidos. E quando Paulo Freire é chamado para construir a experiência de Angicos, havia no Rio Grande do Norte um movimento educacional chamado de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Na verdade, em Natal, do Djalma Maranhão. E o governador do estado do Rio Grande do Norte, tentando contrapor o Djalma Maranhão, que era um governo marcado mais, com uma tendência mais à esquerda, ele chama Paulo Freire na tentativa de criar um contraponto. O que Paulo Freire, desde essas primeiras experiências, demarca um pouco da sua percepção dessa relação com os espaços formais, com o não formal, o institucional com a esfera popular de organização popular.
quais são as brechas possíveis, a astúcia necessária que a gente ocupa esses espaços para, a partir dele, acumular forças para um projeto que, naquele momento, Paulo Freire estava preocupado em enfrentar o autoritarismo da sociedade brasileira, enfrentar as marcas não democráticas da sociedade brasileira, e que aquele projeto de desenvolvimento que estava sendo debatido desde os anos 50 no país, encontrasse um projeto educacional que desse vigor ao tema da democratização da sociedade brasileira. Lembrando que a preocupação para o desenvolvimento do sistema Paulo Freire era ampliar a parcela populacional que poderia votar. Essa era a preocupação, de alfabetizar mais pessoas no país. Mas não alfabetizar pelo puro letramento, mas a partir de uma percepção crítica da realidade, que fosse de um confronto com as oligarquias locais, que fosse de confronto com o coronelismo. Então, Paulo Freire, lá em Educação e Atualidade Brasileira, vai fazer um debate sobre as marcas autoritárias, que ele vai chamar da antinomia fundamental, que é a marca do patriarcalismo, do autoritarismo, que marcam e que vão conformar a sociedade brasileira, e a necessidade de um projeto realmente democrático. Então, ele vai se apropriar dessas brechas, tanto que ele vai dizer para o governador, agora não vou lembrar o nome do governador do estado do Rio Grande do Norte na época, mas ele vai dizer, tudo bem, eu faço, mas não pode ter interferência política. O governo não pode ir em Angicos, ficar fazendo propaganda política do que está sendo feito lá. Se querem pessoas alfabetizadas, nós vamos entregar pessoas alfabetizadas. Então, ele vai trabalhando essa astúcia ao longo da vida dele. E ele vai chegar ao Ministério da Educação. Isso é boicotado, ele vai para o exílio, e aí, com o fruto dessa experiência, ele elabora Educação e Atualidade Brasileira e Educação como Prática da Liberdade. No exílio, a experiência que ele desenvolve são também com instituições que estão relacionadas com o governo. Havia um governo da democracia cristã no Chile, no período, e ele aproveita essas brechas. Havia também uma discussão, uma disputa na sociedade chilena, e o tema da reforma agrária era o tema que movimentou a sociedade chilena no período. E ele se envolve, a partir do ICIRA, que é um instituto que está vinculado ao tema da reforma agrária, dentro da Secretaria de Educação de Jovens e Adultos, que eles vão criar e ele vai coordenar. Então, ele entra para esse espaço, começa a desenvolver essa experiência de alfabetização com camponeses no Chile, e ele começa a sistematizar essas experiências somada com um pouco que ele vai, inclusive, dizer em alguns textos que haviam aspectos de ingenuidade na percepção da realidade brasileira naquele primeiro momento. E que a experiência do golpe confronta a ingenuidade que ele teria desse período histórico. E como síntese desse processo que se aproveitou de brechas institucionais, mas que estava preocupado, sobretudo, com acumular forças na sociedade, na organização popular, vai culminar na elaboração da pedagogia do oprimido e o extensão ou comunicação. E, consequentemente, a gente não pode falar de Salvador Allende sem falar desse período anterior, sem falar do que estava acontecendo na sociedade chilena que permitiu à unidade popular chegar ao poder depois. Foi um processo profundo de educação da classe trabalhadora, das camadas populares, a partir de uma discussão da realidade chilena e de um projeto de sociedade que realmente combatesse os problemas estruturais da sociedade chilena. Então, isso culmina na eleição do Salvador Allende, o resto nós conhecemos, né, o golpe ali em 73, o 11 de setembro, e Paulo Freire depois vai para os Estados Unidos, depois para Genebra. Nos Estados Unidos ele vai por conta da Universidade Harvard. E na universidade ele só aceita ir para os Estados Unidos, ele não queria ir para lá, com a contrapartida de conhecer os movimentos sociais que atuavam nos Estados Unidos. É nesse momento que ele tem um contato com o debate feminista e com o debate da questão racial, da luta racial. É o momento que ele vai ter mais contato com teóricos, com lideranças, com dirigentes das organizações feministas, das organizações de luta pela igualdade racial, contra o racismo, e ele vai absorver essas leituras na sua obra. Mas ele fica pouco tempo ali, é menos de um ano, ele vai para Genebra. Em Genebra ele vai trabalhar no Centro Mundial de Igrejas, que é um centro vinculado à Igreja Metodista, e ele vai também trabalhar na secretaria, na pasta de educação. E
e ele vai criar, junto com outros brasileiros que estavam em Genebra, o Instituto de Ação Cultural, que vai desenvolver os trabalhos em Guiné-Bissau e Cabo Verde a partir da vitória da luta de libertação nacional, as campanhas de alfabetização. Então, Paulo Freire vai contribuir, acho que é um destaque nesse momento, no processo das campanhas de alfabetização, que também tinha uma relação institucional, né, com os governos que estavam sendo constituídos ali. Então, Paulo Freire nunca teve uma leitura sectária, no sentido assim, de que ele tentava identificar, fazer uma leitura dialética das possibilidades de forma de luta, com uma preocupação central, com uma ética e uma integridade, no sentido de que o centro da sua preocupação era que as camadas populares ou os oprimidos, as classes populares, se colocassem como sujeitos da história, protagonistas da luta e do poder político para a transformação da realidade. E para que, se isso fosse necessário, ocupar as brechas institucionais, seja da educação formal, seja do Estado, que isso fosse feito com a astúcia daqueles que querem derrotar, que querem construir um projeto que derrote o projeto dos opressores, dos dominadores e tal. Então, Paulo Freire, ao longo da vida dele, ele vai combinar junto com essas coletividades, então o lugar da coletividade, o lugar da prática concreta, do trabalho popular, sempre vai ter preponderância, mas também sempre vai estar presente o espaço institucional. As pessoas acham que só quando ele volta ao Brasil e ele entra para a Secretaria de Educação, que somente ali Paulo Freire tem uma experiência institucional. Mas Paulo Freire, ao longo de toda a sua vida, vai ter uma relação com o campo da institucionalidade, relacionada com o campo das organizações, dos movimentos populares. Então, não cair nas armadilhas do institucional significa onde é o centro da nossa ação. Qual é o centro, a preocupação que movimenta, que toma o nosso tempo, que toma as nossas preocupações, que movimenta a nossa prática e a nossa praxis, né? A nossa leitura, as nossas reflexões e a nossa ação. Qual que é o centro? Se o centro está movimentado para construção de força popular, de poder popular, de educação das camadas populares, isso nos permite relacionar com a institucionalidade de outra forma, porque de alguma forma, cedo ou tarde, nós vamos precisar se relacionar com esse campo, porque ele é um espaço de poder que também precisa ser transformado. Se ele não for transformado, o nosso projeto ele é incompleto. Né? Ele vai até um determinado capítulo e não consegue se tornar um projeto de poder para a sociedade. Então, por que eu estou colocando essas questões? Porque esse tema da transformação radical, que a gente poderia chamar de um projeto revolucionário, é um tema que desde ali do processo do exílio, da pedagogia do oprimido, vai estar presente na obra de Paulo Freire. A preocupação em constituir uma pedagogia, uma proposta educacional que a acumulasse para um projeto revolucionário, para um projeto de transformação radical das realidades, seja brasileira, seja latino-americana, seja africana. Essa é a preocupação que vai movimentar a obra, a reflexão de Paulo Freire. Então, isso dá para a gente ver em diversos momentos da vida. Então, cada campo da institucionalidade vai também estabelecer reflexões e desafios, né? Tem uma... e aí, Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, para fechar esse ponto do institucional, do formal, do não formal, ele coloca ali como educação formal e práticas educativas, que seria essa educação não formal, e ele vai apostar muito na necessidade de fortalecimento desse campo das práticas educativas que não estão atreladas ao campo formal. Então, para que, inclusive, a própria escola, a própria universidade, o próprio projeto educativo de um país se transforme, esse campo de práticas que extrapolam ou transbordam o espaço formal da educação, eles precisam existir em a força na sociedade. Nos estudos que ele vai fazer lá na introdução de Cartas à Guiné-Bissau, ele vai dizer que foi a partir da experiência de alfabetização, da campanha de alfabetização, que foi se identificando quais eram os temas que movimentavam a sociedade de Guiné e de Cabo Verde. Quais eram os temas? Era a saúde, era a alimentação. E ele vai dizer que a identificação desses temas permitiu que o partido, né, o PAI, que é o partido que estava conduzindo a luta de libertação nacional,
constituísse centros de pesquisa para aprofundar o conhecimento dos militantes e da organização sobre esses aspectos da realidade que tocavam o cotidiano e que eram demanda do povo. E ao constituir isso, ele vai dizer nessa introdução que estava lançada as bases de uma nova universidade em Guiné-Bissau e Cabo Verde. Uma universidade voltada a responder, a enfrentar os dilemas de transformação e de construção de uma nova sociedade. E Paulo Freire, em diversos momentos, esses aspectos, né, o professor João Francisco, que ele vai ter um livro, tem um livro muito interessante, chama Pedagogia da Revolução, que ele vai estudar a experiência do movimento de cultura popular. Ele vai dizer que essas práticas que vão surgir nesse período são tão ricas, esse período histórico no Brasil dos anos 60 é tão rico, movimento de cultura popular, movimento de pé no chão também se aprende a ler, as campanhas de alfabetização que vão acontecer, elas transbordavam para além da ação efetiva da alfabetização, elas empurravam para frente o debate educacional do país, elas movimentavam a sociedade brasileira a pensar seu projeto educacional. E foi um período onde o tema, o projeto de educação no país, movimentou o debate de todo o país. Então, isso para dizer que nessas práticas também se encontra o lugar da construção, junto com a resistência dentro do espaço escolar, né, de educadores e educadoras na luta pela transformação da escola, a partir do seu lugar de trabalho, a construção de uma nova escola, de uma nova escola brasileira, que tem um pressuposto pedagógico, que tem um pressuposto educativo, que não é esse, como a Suzana vai colocar aqui, esse paradigma, né, de que essa escola é criada, ela é constituída, burocratizada, estruturada para um projeto de dominação. Mas, e aí é interessante que Paulo Freire, na sua experiência como Secretaria de Educação, é importante dizer que nesse retorno para o Brasil, Paulo Freire queria muito retornar ao Brasil. Era uma demanda dele e da família. A Elza tem o único texto que a gente conhece publicado pela Elza Freire, que está no livro Relatos das Mulheres no Exílio. E aí tem um texto da Elza Freire e da Madalena Freire. E no texto da Elza, ela vai relatar essa ansiedade, essa vontade que a família tinha de voltar ao Brasil. Em 79, surge um suposto... Alguns meios de comunicação vão soltar uma notícia dizendo que a lei da anistia estava avançando, mas 8 nomes não poderiam voltar ao Brasil. Dentro desses nomes estava o nome de Paulo Freire. Então, ou seja, e dizendo que eram inimigos do Estado brasileiro, de maior periculosidade, que não poderiam voltar. Paulo Freire, né, o Dom Evaristo Armas vai, inclusive, se colocar a favor de Paulo Freire nesse momento, não consegue identificar a origem disso, mas se fortalece uma movimentação para o retorno de Paulo Freire. Ele vem ao Brasil em agosto de 79, visita São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, volta para a Europa, para Genebra, e só vai voltar com a família definitivamente em junho ou julho de 1980. Ele volta para o Brasil e ele volta como professor da PUC. Então, a primeira experiência de fato dele, assim, que ele vai conseguir desenvolver num longo período como professor universitário, vai ser na PUC, na Unicamp. Na PUC ele vai dar aula até semanas antes de falecer, e na Unicamp ele vai se aposentar em 91. Ele vai pedir exoneração do cargo em 91. É interessante que a chegada de Paulo Freire na Unicamp movimenta tanto a comunidade acadêmica que eles indicam o nome dele para ser candidato a reitor da universidade. E aí há toda uma história disso, assim, que o Rubem Alves, que pedem para o Rubem Alves dar um parecer se esse nome era condizente, se ele tinha as qualidades necessárias e tal, e tem esse parecer publicado do Rubem Alves, que vai dizer assim, a Unicamp que deveria agradecer ter uma pessoa da altura de Paulo Freire como possibilidade de ser condutor dessa instituição. Então, é a gente que deveria ser grato pela possibilidade e tal. O Paulo Freire ele é eleito reitor,
Ele recebe a maior quantidade de votos, mas ele não assume o cargo de reitor da Unicamp. Logo em seguida, é um momento, pensando um pouco essa trajetória institucional dele, né? Ele se vincula à Secretaria de Educação no governo de Luiz Erundina. Ele vai criar, eu estava vendo alguns dados aqui, é nesse período que ele vai criar o MOVA. O MOVA ele vai chamar desse movimento de educação de jovens e adultos, que vai criar na cidade de São Paulo, que vai envolver 53 organizações que já faziam um trabalho de alfabetização em São Paulo. Ou seja, organizações que não estavam atreladas ao campo institucional. Ele vai dar o suporte dentro da Secretaria de Educação, dentro dessa identidade do MOVA, para o trabalho educacional que estava sendo feito de alfabetização. E ele vai, nesse período também, estava vendo aqui, inaugurar na cidade de São Paulo 31 escolas municipais. Deixa eu só confirmar aqui essa informação. Mas ele cria essas escolas, e é nesse momento aqui, ó, como ele vai constituir nesse período o que ele vai chamar também, ele vai organizar o primeiro congresso de alfabetização, que vai ser uma experiência nova, né, porque não estavam só chamados professores, os gestores das escolas, mas também as famílias, os trabalhadores, que estavam vinculados aos trabalhos básicos da escola, e ele vai, combinado com esse primeiro congresso de alfabetização, que ele vai implicar essas organizações, as instituições escolares. Paulo Freire, todo final de semana, ele ia às periferias de São Paulo, que ele chamava de sábados educativos, que ele ia conversar, nos momentos que a secretaria iria conversar com os professores. Era um momento de diálogo que ele fazia com os professores para não ter, combatendo muito essa estrutura também onde as direções escolares inviabilizavam a interlocução da secretaria com o professorado, com a classe de professores. Então, ele vai dizer que quando ele recebe o convite da Erundina, se ele não aceitasse, seria uma grande contradição, porque ele que defendeu, né, um projeto educacional, ele é chamado para conduzir uma experiência de gestão, e ele vai dizer que seria uma contradição. Entretanto, ele vai buscando, nessa experiência, combinar o trabalho da educação formal com o trabalho da educação não formal. E ele escreve, e ele vai sair, né, ele não vai ficar toda a gestão, ele fica 2 anos, porque ele vai sentir a necessidade de voltar ao seu processo de elaboração teórica, de escrita e tal. E tem um livro, não sei se vocês já leram, conhecem, é um livro bem pequenininho, chama Política e Educação. São as sistematizações que Paulo Freire fez depois da experiência da Secretaria de Educação. E tem uma coisa que ele fala num texto chamado Escola Pública e Educação Popular. E é muito interessante, porque isso que a Suzana coloca é a abertura do texto. Ele abre o texto com essa indagação que eu vou mandar aqui no chat para vocês verem. Olha que interessante. Cadê? Aqui. Ele começa o texto falando assim: é possível fazer educação popular na rede pública? Ou, pelo contrário, já agora afirmando, a educação popular se pode realizar apenas no espaço da informalidade, na prática político-pedagógica, fora da escola, no interior dos movimentos populares. Ele começa o texto com essa constatação. Aí pode falar assim, eu mostrei para um amigo meu, um companheiro da Podemos Mais, ele falou assim, Paulo Freire está dizendo então que não dá para fazer educação popular na escola. E aí ele vai continuar dizendo assim, não há prática educativa, como de resto nenhuma prática que escape a limites. Limites ideológicos, epistemológicos, políticos, econômicos, culturais. Creio que a melhor afirmação para definir o alcance da prática educativa em face dos limites a que se submete é a seguinte: não podendo tudo, a prática educativa pode alguma coisa. Então ele vai colocar nesse debate aqui o seguinte, que de fato a construção, o exercício da educação popular, ela é um exercício de coletividades. Ela não é um exercício de indivíduos,
Tipo, ela não se realiza em sua potencialidade na prática individual. Ou seja, como um compromisso ético individual, sendo que esse professor, vamos imaginar, no espaço escolar, vai se defrontar com dilemas muito maiores, estruturais, institucionais, que vão dificultar estabelecer limites ao exercício da educação popular. Mas ele vai dizer, não podendo tudo, pode alguma coisa. E o texto vai buscar desenvolver quais são os espaços possíveis para a educação popular no espaço da educação formal, que ele identificou nessa experiência, que é um texto muito rico, porque ele vai dizer aspectos muito interessantes, que dizendo, não dá para comparar o exercício da educação popular na informalidade, no campo dos movimentos populares, que estão pensando novas práticas educativas, novas práticas pedagógicas, com um espaço que está marcado por uma estrutura social, que é o espaço da escola, que é o espaço da universidade. Mas ele não está fazendo uma leitura sectária aqui. Ele está querendo dizer assim, identificar isso significa pensar quais são as brechas, quais são as possibilidades que é possível. E o Paulo Freire vai dizer em vários momentos uma frase muito interessante, que ele diz assim, que um dos pressupostos da sua prática é buscar fazer o possível hoje, o máximo possível no presente, no hoje, para que se torne possível o impossível amanhã. Compreenderam? Ou seja, no presente, cabe a nós buscar fazer o máximo possível para que o impossível no amanhã se torne possível. Então, se nós hoje identificamos, né, dadas as transformações na educação, nos espaços da educação, hoje, enfrentam vários dilemas, a reforma do ensino médio, a precarização, o que é possível ser feito hoje para tornar possível o impossível amanhã? É nesse campo de possibilidades, de conflito, né, que Paulo vai dizer que a educação não se constrói fora do conflito. É nesse lugar que se constitui a sua pedagogia, a sua preocupação, a sua concepção de educação popular. E, para encerrar essa minha abertura aqui desse retorno dele, Paulo Freire, ele no seu campo teórico, né, no campo da sua elaboração, ele foi um período, esse retorno no Brasil, um período muito fértil. Ele vai escrever uma série de obras, um campo que a gente vai chamar que é o campo de refletindo a sua própria prática, que vai começar com Pedagogia da Esperança, Cartas a Cristina. São obras que refletem ele falando sobre a sua própria prática, sobre a sua história. Tem os livros dialogados, que são conversas gravadas e depois redigidas, que ele vai ter com Sérgio Guimarães, que ele vai ter com Frei Beto, que ele vai ter com uma série de outras pessoas do campo da educação. E ele vai finalizar a última obra escrita por Paulo Freire em vida, Pedagogia da Autonomia, que é uma obra que ele volta a reflexões para os educadores, professores progressistas e tal, sobre a sua prática, principalmente essa prática no campo escolar. E, posteriormente, a segunda companheira do Paulo Freire, a Anita Freire, tem publicado obras, textos, reunido materiais, um trabalho primoroso que ela tem feito, de obras, de materiais que não haviam sido publicados ainda, e que tem sido publicado graças ao trabalho que ela tem feito. Então, é interessante perceber que esse momento também é um momento que até o final da vida dele, a prática e a teoria estiveram presentes a todo momento. Então, a elaboração teórica, a sistematização, a reflexão, e ele vai encontrar na forma cartas e nos diálogos, nos livros dialogados, uma forma mais próxima da escrita com o seu método pedagógico. Então, a carta, as cartas normalmente são escritas dialogadas, né? Você escreve para alguém ler. Tipo, ela é direcionada para alguém. A forma de escrever está na primeira pessoa, você conversa com a outra pessoa, e ele vai escrever uma série de livros, cartas, nesse período, e ele também eles vão transcrever diálogos, né? Conversas. O Paulo Freire, inclusive, ao afirmar a dialogicidade, o diálogo como fundamento de sua pedagogia, ele está querendo dizer
né, que o conhecimento se produza em diálogo, seja com a realidade, seja com a teoria, seja com uma outra pessoa a partir de um diálogo intencionalizado e tal. Então, esse é um momento que vai marcar, e Paulo Freire, no final da vida dele, ele tem uma entrevista no YouTube que ele dá para a TV PUC, que ele vai falar, e ele vai escrever isso nas cartas, na Pedagogia da Indignação, que o Daniel Streck vai falar no início do texto dele, dessa importância dos movimentos populares, né, da organização coletiva. A gente está chamando de movimento popular aqui, mas para dizer que, para Paulo Freire, essas práticas de transformação, de construção de hegemonia, de libertação, de transformação profunda da realidade, não vem fora, não se opera fora da construção de coletividades. Se o neoliberalismo, Paulo Freire, nas obras dele finais, ele vai ter uma luta ferrenha contra o neoliberalismo, contra esse projeto educacional que o neoliberalismo encarna. Ele vai lutar contra a ideia de fim da história, ele vai lutar contra a ideia do pessimismo em relação à realidade social, e vai dizer, é necessário que a gente continue acreditando. Paulo Freire era um homem de fé, né? Ele tinha essa dimensão do transcendente dentro da sua obra, e ele vai dizer que é fundamental a fé no povo, a fé nas camadas populares, a fé nos trabalhadores, nas trabalhadoras, como dimensão fundamental para estabelecer o diálogo. Se nós não acreditamos que o outro é possível, que o outro é capaz de promover transformação, de atuar na história, se a gente olha para os jovens hoje, olha para a classe trabalhadora e acha que ela está fadada à manipulação, ao controle das classes dominantes, que ela é ignorante, que o bolsonarismo é a miséria, o povo brasileiro tomado pelo bolsonarismo, é um bando de ignorante, nós já partimos para um tipo de relação que não acredita no outro. A gente confunde o projeto de dominação com o que isso reflete na consciência do nosso povo, das camadas populares. E se nós não partimos de uma relação de confiança e de fé no nosso povo, muito difícil a gente vai ter condição de construir um projeto educativo, um projeto político, educacional, porque é isso, o Streck vai dizer, né? Se ele diz primeiro que todo ato educativo é um ato político, ele vai chegar ao fim da vida dizendo que todo ato político é um ato pedagógico. Ele não é só ele que vai dizer, ele vai aprender isso com o próprio Amilcar Cabral, que vai dizer que a ação política ela é uma ação pedagógica. A ação política ela nos educa para a vida em sociedade. E Paulo Freire está preocupado com uma educação que repense as relações de poder de maneira radical. E para isso o tema da democracia é um tema que ele não vai abandonar nunca na vida dele. Precisamos combater o autoritarismo, precisamos construir espaços de poder onde a democracia seja exercitada. Então, esse período é um período que ele vai construindo sínteses e trazendo e nos presenteando também com esses elementos da sua própria história, que a gente vai conseguir identificar como Paulo Freire também foi um homem em transformação, onde a sua consciência foi sendo transformada pela realidade, pela luta social, pela prática que ele se envolveu. E foi um incansável, né? Então, em relação ao seu projeto de transformação, seu projeto educativo. Então, gente, eu pensei um pouco trazer essa trajetória aqui. A gente tem um tempo para o nosso teto aqui. Eu queria provocá-los, né? Tanto com questões que vocês queiram trazer, dialogar com esses elementos que eu trouxe aqui, mas também eu pensei em algumas questões, assim, né? Tanto mais gerais, quanto também para o coletivo Casulo, queria provocá-los também, entendendo que esta aqui é um espaço de uma coletividade, né? É um espaço de organização coletiva. Eu pensei 3 questões. Uma primeira é qual é o lugar da luta por democracia e liberdade hoje, qual que é o papel dos movimentos sociais, populares nesse contexto, isso motivando, inclusive, a gente para nosso segundo momento de conversa e tal. O que a gente não conseguir ouvir, dialogar aqui hoje, a gente volta no segundo momento com esse momento de diálogo, com as inquietações que apareceram. Então, essa seria uma primeira pergunta. A segunda seria o que da pedagogia freiriana contribui para a praxis do coletivo Casulo, que vocês identificam.
E a terceira é quais os desafios da ação político-cultural que o Coletivo Casulo enfrenta hoje, dentro da sua ação, do seu trabalho, de onde vocês estão inseridos, né, inseridas no trabalho popular, no trabalho de base, na organização social. Quais são os desafios que vocês identificam hoje, né, dentro da realidade que se apresentam para vocês? Então, queria trazer essas provocações também para animar o nosso debate. Obrigado, Luiz. Eu queria pedir a palavra até para, de repente, contribuir com esse diálogo, para dizer o seguinte: esse coletivo aqui com o qual você está conversando, ele começa em 2017 como um grupo de pesquisa vinculado ao IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus São Gonçalo, a partir de uma pós-graduação em ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras. Então, a iniciativa teve essa origem, diversos membros aqui do grupo, né, foram alunos dessa pós-graduação, né, só que nós montamos esse grupo de pesquisa. O Antônio é professor dessa pós, foi professor, ainda é professor da pós, né, ele se aposentou no ensino médio, mas continuou como professor da pós. Temos mais 2 colegas que não estão presentes aqui, que são professores dessa pós, além de mim, né. Quando nós montamos o grupo de pesquisa, nós abrimos o grupo para professores da rede pública, que praticamente é o conjunto, né, que está aqui presente, né, a Geisiane, que está saindo agora, né, um abraço, Geise, e a Suzana, e os outros aqui que fizeram suas intervenções, né. Então, o que aconteceu, né, só para tentar situar melhor, porque já que você trouxe as questões, as provocações para o Coletivo Casulo, nós decidimos, nessa passagem de 2022 para 2023, juntar os trabalhos, né, unir os trabalhos do Coletivo Casulo com o grupo de pesquisa. O Coletivo Casulo, na verdade, ele vai surgir um ano depois do grupo de pesquisa. E ele vai surgir no contexto da vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018, enquanto que o grupo do Coletivo Casulo surge em 2017, um ano antes. Mais de um tempo, né, pensando nos meses. Então, na verdade, essas questões são questões que eu acho que estão colocadas agora para todo mundo, né? A nossa ideia é exatamente pensar um pouco o nosso foco, né? Até que ponto as nossas reflexões teóricas elas podem se transformar em praxis. Por isso, inclusive, que alguns questionamentos, algumas questões que foram levantadas aqui, elas refletem nossa experiência em sala de aula, né? Quer dizer, e é isso que incomoda, né? Até quando a gente consegue transformar a partir da sala de aula, porque é a realidade desse grupo, né? Então, essa discussão do Coletivo Casulo, na verdade, ela tensiona, né, ou intenciona, né, e provoca também a tensão, ela tensiona fazer com que a gente pense a institucionalidade nos espaços também fora da institucionalidade. Ou refletindo, dialogando com o que você coloca em relação aos experiências de Paulo Freire, como que a gente, a partir da institucionalidade, como é que a gente atua na educação popular em processo de transformação. Porque o foco é a transformação política. O foco é se pensar numa nova sociedade, gestar uma nova sociedade. E aí, os nossos colegas aqui que estão nessa live receberam o nosso planejamento, né, que a gente fez a reunião a gente reuniu a coordenação que era do grupo, que era separada da reunião do grupo da coordenação do coletivo, reuniu numa só, e fez o planejamento que exatamente tem esse objetivo, de levar as reflexões teóricas para a prática política dentro da institucionalidade. Tanto é que a gente, né, o Sérgio citou aqui no chat, a gente vai ter um trabalho agora do Instituto de Educação Canadense, lá em São Gonçalo, temos uma proposta junto ao Instituto Ismael Coutinho, lá em Niterói, que está sobre coordenação do Luiz Cláudio, temos uma discussão de diálogo com o movimento sindical, né? Então, quer dizer, além da institucionalidade, quer dizer, para as escolas, a gente está trabalhando com o movimento sindical, que são os militantes que trabalham nas escolas privadas, e os coletivos de esquerda, né?
no caso do movimento sindical, o Aguinaldo e a Ortega, que estão presentes aqui, e no caso dos coletivos de esquerda, a gente tem uma discussão com o Centro Socialista da Penha, né, subúrbio do Rio de Janeiro, né, que o Manuel está voltado para a articulação. Então, na verdade, assim, dialogando com a sua fala, dialogando com todo esse debate envolvendo Paulo Freire, institucionalidade, movimento popular, eu acho que é uma discussão que a gente tem que aprofundar mais junto a esse coletivo que está aqui nesta live. Ou seja, como que a gente ultrapassa o espaço da sala de aula para fazer um trabalho efetivo a nível da educação popular, mesmo a partir da sala de aula e também pensando em outros espaços para além da institucionalidade. Eu acho que esse é o desafio que está colocado, né? Eu resolvi pedir a palavra até para ter esse esclarecimento, né? Quer dizer, muitas vezes, quando você fala coletivo casulo, nem todo mundo aqui, de repente, vai se identificar exatamente como coletivo casulo. A gente, enquanto grupo de pesquisa, está propondo isso para todo mundo. Está propondo essa nova dinâmica, de atuarmos juntos e pensarmos não só do ponto de vista teórico, mas pensarmos também do ponto de vista da praxis. Tá? Não sei se eu estou ajudando aí, mas eu queria fazer essa intervenção, né, dialogando com o que você está falando, que eu acho que é um diálogo que continua, né? A ideia é que a gente dê continuidade, inclusive, porque a gente marcou, né, para a última semana, no último sábado de abril, para a gente se encontrar presencialmente para aprofundar essas discussões. Eu acho que a gente podia, o ponto de partida podem ser essas questões que você levantou aqui no final. Tá? Vai lá, Sérgio. Posso falar? Muito bem colocado, muito bem lembrado, e visando também contribuir. Essa discussão ela se desenvolveu, né, nessa composição de coordenação, tanto do coletivo Casulo quanto do grupo de pesquisa, muito em função dessas questões que o Ricardo já sinalizou, fruto de observações de diversas falas, como, por exemplo, a fala da Eliane Cruz, hoje aqui, como a fala da Suzana, né? Que são pessoas que têm uma vontade militante, que desenvolvem, inclusive, uma ação militante, mas procurando tempo exercê-las dentro do espaço escolar, dentro das suas possibilidades, né? E aí, o que o Luiz traz na fala dele, que a gente gostaria de... a coletividade, né? Quando a gente propõe um trabalho no Instituto de Educação Clélia Lance, no terceiro ano, curso de formação de professores, a gente pensou dentro de uma ação coletiva, mas isso pode ser ampliado, né? Com muitos que aqui estão e com outros que não estão aqui conosco hoje. Porque a gente tem, Ricardo, a questão do pré-técnico lá no Instituto Federal, né? Que vai dialogar com pais de alunos e jovens do ensino, com professores da UERJ, com professores do Instituto Federal, né? Com alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a FFP. Então, a gente tem assim, que destacar isso. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas assim, a pergunta que o Luiz traz, ela vai se encontrar com essa vontade da gente pensar coletivamente, né, ampliando essa ação de diálogo coletivo, mas propositivo, porque tem que ter uma praxis, né? A gente fala tanto de filosofia da praxis, e aí a gente tem muita coisa a fazer. Agora, uma demanda que a gente pode pensar coletivamente. A construção de uma cartilha, né, para ser dinamizada junto às escolas sobre educação antirracista, né? E aí, uma proposta também que ficou bem centralizada, para concluir a minha intervenção,
é que esse ano a gente prioriza o quê? O estudo do Paulo Freire, né? A nível presencial e a nível online. Mas já priorizando o quê? Que a gente pretende estudar Paulo Freire, porque a gente está também traindo a discussão da decolonialidade. A gente não está traindo a discussão do marxismo. A gente não está traindo a vontade de ter o quê? Uma praxis a partir das nossas ações, onde nós estivermos atuando. A gente está aberto. Aí o Alcimar levantou a mão. Pode falar, Alcimar. Tá dando para me ouvir bem? Tá sim. Assim, eu tenho consciência de que o que eu vou falar são coisas óbvias, tá? Assim, até porque eu acho que já foi tudo muito bem falado, né? Mas eu acho que há uma frase que se resume bastante tudo que foi dito e acho que também resume bastante ao que todos nós estamos pensando, que é aquela frase que diz, do texto que nós acabamos de ler, né, que diz: meu sonho não é apenas a tomada do poder, mas a reinvenção do poder. E para isso, eu queria, como que é óbvio também, chamar a atenção que, assim como nós precisamos reinventar o poder, há uma força opositora a isso que também busca reinventar o poder em favor dessa visão oposta ao que tudo isso que nós estamos pensando. Não sei se eu estou me fazendo entender. E isso a gente vê também no dia a dia. Quando há pouco tempo agora, em sala de aula, eu tive uma situação em que uma professora foi chamada a atenção porque os pais dos alunos foram até a escola porque ela pediu para que o aluno dividisse o caderno em matérias. Veja só, né? A professora queria que o aluno dividisse o caderno em parte para português, para matemática, para história, para geografia. A família desse aluno se sentiu à vontade de ir à escola para reclamar, porque a escola e essa professora estava tirando o direito desse aluno de ter o caderno sem a divisão. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma força opositora que também está em busca de uma construção hegemônica, mas assim, a 180 graus de oposição ao que nós estamos tratando aqui, conversando aqui. Daí a necessidade dessa praxis, não só da praxis, mas também da prática propriamente dita, a gente conseguir avançar em termos de eu posso tentar fazer alguma coisa em sala de aula, mas a política pública precisa ser aguçada, precisa ser cutucada para que a gente consiga ter consequências de tudo isso que nós estamos falando. Acho assim, é muito importante que eu tenha a minha prática na sala de aula, que eu busque a questão da visão crítica na sala de aula, mas assim como essa família se sentiu à vontade para ir à escola e o professor foi chamado a atenção, porque ele pediu para o aluno dividir o caderno em matérias, e assim, absurdamente foi entendido que o aluno estava perdendo o direito de não dividir o caderno o caderno por várias matérias. Percebe o que eu estou querendo dizer? Como que está havendo assim, uma oposição com a mesma força, assim como o pensamento do Freire diz que é preciso reinventar a educação, esse pensamento oposto a Paulo Freire, e aí eu vou dizer, quando eu digo pensamento oposto a Paulo Freire, eu estou querendo dizer um pensamento oposto a tudo que nós estamos pensando também, né? E, da mesma maneira, está se organizando para tornar tudo isso muito difícil, tornar isso muito quase que impossível. E daí eu dizer que a gente precisa que essa prática vá além da nossa prática individual, passe a ser uma prática coletiva e que chegue necessariamente à formação de políticas públicas que garantam esse tipo de comportamento. E talvez aí vá avançando mesmo para a questão política, né, essa dualidade política e educação, que parece que cada vez mais é inseparável.
É como eu disse, realmente acho que não era nenhuma novidade que eu estava falando, acho que são coisas óbvias, mas era só isso. Obrigado, Simar. Suzana? Ele falou que ele achou que é óbvio, mas foi assim, extremamente importante, né? Porque partindo das perguntas que ele fez e da própria colocação do Luiz após a nossa fala, essa coisa da prática freiriana ter que ser coletiva, ela não é individual, né? E aquele trecho também do Política e Educação, né? Que é basicamente fazer o que dá no espaço que se tem, né? Às vezes não dá para fazer tudo, mas alguma coisa se dá. E às vezes, dependendo do espaço onde você está inserido, aonde essas forças de manutenção do poder que o Vilcimar falou se manifestam de uma maneira tão veemente, às vezes até com nossos colegas professores, até às vezes com os alunos como atores dessa manutenção, né? Porque estão inseridos nesse mundo, então às vezes não questionam, como esses pais não pararam para questionar a reclamação do aluno em casa e foram lá e simplesmente reproduziram, e a escola também não para pensar no absurdo que é e reproduz e passa para o professor a reclamação. Isso é muito comum. Às vezes, a única coisa que a gente tem a fazer é tentar continuar ali vivo, mantendo um pouco da sua sanidade mental, para talvez em outros ambientes ou em outros tempos você ser mais ativo, né? Porque às vezes não tem um espaço realmente favorável e a gente é humano, acho que para a gente também não cair nessa coisa de nos condenarmos constantemente e não conseguimos exercer o trabalho. Sobre essa coisa que a Nélia falou, né? Que o movimento social às vezes está perdendo espaço para a igreja. Isso aí, dentro da escola, a gente vê muito. Pelo menos aqui na periferia do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, e lá em Maricá também, que é uma cidade por si só periférica, né? Ela é muito presente. Presente a ponto de a escola muda o horário de saída, que lá era a partir depois das 6 da tarde, porque são 6 tempos de 50 minutos, com o recreio, a gente saía depois das 6 da tarde, era 6h10. Mudou-se para 5h50, porque as famílias reclamaram que ainda com ônibus escolar o aluno não chegava a tempo de ir para o culto. Tá, mas... E aí a gente perdeu o tempo de aula, né? E pronto. E vida que segue, né? Comeu-se 10, 20 minutos de tempo do primeiro, do segundo, chega um ponto de uma escola dar tempo de 35 minutos, que é para dar conta disso, né? Uma das coisas é isso, reclamação é essa. Então, ninguém para pensar. E por que a igreja não muda o culto para mais tarde? Não, a escola tem que mudar a saída para mais cedo. Outra coisa que eu passei na escola, a gente teve uma reclamação parecida com essa do caderno, só que as mães chegaram para a diretora da escola apavoradas, porque as filhas descobriram que o professor de português era ateu. E ela chegou falando isso, parecia que estava falando que ele era um pedófilo em ser ateu. E aí nós tivemos que reunir um grupo de professores para apoiar esse professor frente aos responsáveis, e, inclusive, era um grupo de alunos que queriam, na verdade, mudar o foco do desinteresse, da desatenção e do desrespeito delas para a questão não religiosa do professor, né? Então, assim, a que ponto chegamos, né? As pessoas não se engajam numa questão social, como na minha escola tem um lixão na frente, ninguém se engaja para limpar, mas se engaja para questionar a religiosidade ou a falta dela de um professor. Infelizmente, a falta, ainda mais nas periferias, né, que o atendimento cultural e social é tão baixo, a igreja é um ponto de encontro, a igreja é lazer, a igreja é tudo isso, é apoio psicológico, apoio financeiro, apoio material. E sobre a cartilha que o Sérgio falou, eu fiquei pensando aqui, eu fico sempre pensando formas de me explorar menos e, consequentemente, os colegas. Eu estou vendo que a aplicação da Lei 10.639 nas escolas está vindo sempre carregada de mais trabalho para a gente. Não procuram, eu, pelo menos, imagino que essa fosse a saída, procurar nos conteúdos que já compõem o currículo, aonde ali pode ser destacado história, cultura indígena e africana, no que já faz parte. Não. Inventam projetos fora, além, que são trabalhos bobos, às vezes, superficiais,
que tomam tempo, que exigem um tempo fora de sala de aula desse professor, exige que ele exija do aluno aquilo que o aluno já não quer dar nem dentro de sala de aula, que dirá além do tempo, né? E vira uma meia dúzia de cartaz falando das mesmas pessoas de sempre, não destaca, às vezes, a própria intelectualidade local negra, ou a própria intelectualidade da escola, ou a própria comunidade, os próprios participantes da comunidade, ou aqueles que já permeiam o currículo, porque está no currículo. E aí, talvez a gente pudesse pensar, dentro dessa ideia da cartilha, aonde nos conteúdos já existe isso, e aonde isso tem que ser, e onde isso poderia ser explorado, trabalhado dentro dos conteúdos, ajudar mesmo os professores. Olha, aqui já tem, aqui você pode inserir tal atividade, puxando para esse geógrafo, para esse historiador, ou para essa teoria que já é conteúdo, para aquilo de fato ser inserido no trabalho em sala de aula, não ser um apêndice, porque vira um apêndice, né? Trabalha-se 21 de março, trabalha-se em novembro, a mulher trabalha-se em março também, às vezes, final de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, se as escolas já voltaram, fala alguma coisa, vira um negócio assim, parece um monte de verruga pendurada no currículo. E não existe um trabalho real, decolonial e de conscientização de que aquele conhecimento que eles já aprendem na escola é parte de trabalho intelectual e braçal de negros, indígenas e mulheres também, né? Então, a gente pensar uma coisa mais inserida, né? Mais inserida nessa realidade da escola, que, como disse o Wilson, às vezes é difícil a gente adentrar, né? Ali fica um negócio meio fechado, e naquela correria que é a escola sempre, e a gente não consegue organizar um trabalho pensado e nem refletir sobre a prática ou a utilidade daquilo que a gente faz. É isso, e no mais, assim, a discussão está muito boa, muito boa. Cada vez que eu conheço mais sobre Paulo Freire, eu vejo que eu tenho mais para conhecer, tá? Então, obrigada aí pela oportunidade de vocês. Obrigado, Suzana. Então, o nosso teto é 17 horas, né? Então, nós temos 11 minutos aqui pelo... Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa a mais, ou Luiz. Eu acho que a gente está levantando várias questões, a gente não vai esgotar essa conversa aqui, né? Nem no próximo encontro, né? Eu acho que são várias questões que a gente tem que debater. Isso que a Suzana acabou de comentar, por exemplo, é uma pauta constante lá desse curso que eu citei lá no início, que deu origem ao grupo de pesquisa, né? A pós-graduação que tem lá no Campo São Gonçalo, porque é um curso baseado na Lei 10.639, na Lei 11.645, né? Nas duas leis, né? Então, a Suzana trouxe uma questão que a gente discute permanentemente, repetidamente, e que é um problema, né, sempre. Mas é uma questão... E aí eu acho que voltando ao que eu comentei antes, né, o que a gente tem que tentar decifrar, né, esse enigma que a gente tem que tentar decifrar, é como que a gente trabalha na institucionalidade pensando no movimento popular, né? Pensando na educação popular, né? De que forma que a gente se aproveita da institucionalidade onde nós estamos lotados, né, como professores, para desenvolver um projeto político. Eu acho que são espaços para isso, né? A discussão racial é uma discussão necessária, né? Até no módulo que eu e o Sérgio participamos, no segundo módulo, essa foi uma das abordagens, né, Luiz? Então, acho que a gente tem que tentar pensar juntos isso. Acho que esse é o desafio. Mas eu não sei se alguém mais gostaria de falar, ou a gente passa para o Luiz para a gente começar a finalizar. O que vocês acham? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Cara, inclusive, a gente vai ter... Existe um indicativo da gente ter, na presencial, a presença do Luiz ou de uma outra pessoa, né, lá da escola, e a gente vai poder aprofundar. Então, acho que caberia esse momento, assim, as falas do Luiz e a gente encerra, né? Isso. Pode Agora, ser só assim? uma pergunta. Ô, Luiz, esses 4 textos que você já enviou para a gente seriam as referências para a gente ler para o encontro presencial? Pode ser isso? Já seria um indicativo? Na verdade, Ricardo, esses textos estão mais ligados à nossa conversa de hoje. Tem um artigo lá que é sobre a participação de Paulo Freire na gestão de Luiz Erundina, e tem o Política e Educação, que é uma obra do Paulo Freire, sistematizando reflexões do trabalho na secretaria. Eu acho que, inclusive, esse texto, Escola Pública e Educação Popular, é um texto bem interessante de vocês debaterem aqui,
porque ele discute esses dilemas da educação popular no espaço escolar, que pode trazer provocações para vocês pensarem a prática de vocês. Mas eu vou enviar para você, que na verdade é um texto, são 2 textos, na real, um sobre o tema da sistematização de experiências e outro sobre os desafios da educação popular no século XXI. Então, aí a ideia é que vocês, quem conseguir ler e tal, a gente vai separar também um momento para leitura no encontro, fazer essa dinâmica, mas quem quiser já ler, refletir e tal, os textos já ir elaborando as reflexões, também fica à vontade. Eu envio para você, Ricardo. Então, só para pensar na dinâmica, os 4 textos que você sugeriu para a nossa reflexão de hoje, mas aí ficam, até quem não conseguiu ler, é claro que a indicação aqui foi uma leitura de 2 textos, mas nem todo mundo conseguiu, né? Mas tem mais 2 textos, então a gente já parte do princípio da importância de se ler esses 4 textos. E para o próximo encontro, você vai me enviar essas outras indicações. Isso, envio hoje mesmo ao fim aqui, já te encaminho. Tá. Mas então, eu acho que podia, como o Sérgio fez o encaminhamento, agora faltam 7 minutos, eu acho que a gente pode retornar para você para as palavras finais, né, e a gente se retorna presencialmente no final de abril. Eu já conversei com a direção do Campo São Gonçalo, tá? A gente já está autorizado a utilizar o espaço, em breve vou divulgar o cronograma, né, incluindo, quer dizer, rever o cronograma para que todo mundo, e lembrando esse encontro de abril. Tá, Luiz, a palavra está com você, antes até de já agradecendo antecipadamente, tá, a sua disponibilidade, não só para hoje, né, por hoje, mas antecipadamente também já em relação a esse compromisso de abril, que faltaram algumas pessoas hoje também, tá? A gente vai conversar com esses colegas, esses camaradas que não puderam vir, para ver se garante a presença deles também em abril, tá? Não, maravilha, acho que não tenho muito o que dizer, acho que quero escutar mais vocês, acho que no próximo encontro a gente poderia né, se provocar mais o grupo a trazer as questões e tal, em relação à prática que vocês desenvolvem, seja a partir desses espaços da institucionalidade ou da não institucionalidade, né? Se eu não me engano, a Eliane colocou aqui, se eu não me engano foi ela, eu vi aqui mais cedo, no chat, dizendo que vocês estão inseridos em vários espaços de resistência, de luta, foi Eliane, de luta, de insurgência, enfrentamentos. Acho que é interessante... Sim. Oi, Eliane, pode falar. Sim, fui eu, porque a gente tem o campo, vamos dizer assim, o campo mestre, que é a sala de aula e as escolas, mas a gente participa de outros coletivos, não só aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas em outros locais, né? Como, por exemplo, terreiro de candomblé, né? Sindicatos, associação de moradores, né? A gente não está só em sala de aula, não, a grande maioria aqui. Mas o que eu queria agradecer imensamente a sua participação nossa aqui e dizer que realmente o ato de educar é um ato político, é um ato de estar junto com os movimentos sociais. Então, eu não me privo a estar nesses movimentos, mas por algumas questões que não vêm ao caso aqui, a gente está desde 2020 num recesso particular, né, por conta do Covid, de tanta desgraça que aconteceu com a pandemia. Mas a gente está ressurgindo. Mas é isso, e agradecer imensamente a participação de todos aqui. Maravilha. A sua. Acho que é isso, a gente vai... Acho que o objetivo nosso quanto escola é tornar esses momentos um momento de partilha também, né? A gente compartilhar com vocês o que a gente tem acumulado a partir da nossa praxis, né? A gente, na escola, não só tem esse trabalho mais voltado para o campo da formação, mas a gente também tem desenvolvido uma série de iniciativas no campo no campo territorial, né? A gente, desde 2019, nós temos um cursinho popular e temos construído uma biblioteca popular agora no espaço da escola, como espaços de organização que tornem a escola um centro cultural, um espaço ocupado pela classe trabalhadora no seu entorno, ali na cidade de São Paulo.
E desde a pandemia 2020, a gente se inseriu numa campanha de solidariedade, que é a campanha Periferia Viva, e temos contribuído com a formação de agentes populares de saúde, agentes populares de alimentação, atuando aí com aproximadamente 500 famílias em 2 territórios que são próximos à escola, Boqueirão e Jardim São Savério. A ideia, inclusive, esse ano é que a gente tanto expanda o trabalho educativo com o cursinho, com a biblioteca e construa as 2 primeiras experiências de cozinhas populares nesses 2 territórios e tornar também a cozinha da escola, que está hoje a serviço das atividades, um espaço também de uma cozinha popular, de organização popular e tal. Então, esse momento aqui, falar de Paulo Freire também é falar das nossas práticas, né, dos desafios das nossas práticas. Então, é um pouco o espírito, então, agradecer a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, do trabalho de vocês e tal, quanto escola aqui, e dizer que a gente segue aberto ao diálogo, à construção conjunta, e de se ver em abril. Espero que seja um momento rico também de partilha, que vocês consigam trazer as reflexões, as inquietações aí, para a gente poder pensar junto, que o nosso papel aqui é contribuir e, no que for possível, a escola se colocar à disposição, a serviço aí do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, gente, muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado aqui a presença de todos e todas. E já estão todos convidados, todos aqui presentes. Nós tivemos um total de 18 pessoas, né? Para o evento que a gente vai realizar no final de abril. A gente sabe que a Nélia está em Moçambique, a Eliana, que saiu antes, está em Imperatriz do Maranhão, então para elas, né, é um pouco mais difícil, mas o restante que está no estado do Rio de Janeiro, mesmo em posições mais lugares geograficamente mais distantes, a gente conta com a presença de todos e todas aqui no final de abril, no município de São Gonçalo, no auditório do campus de São Gonçalo, do IFRJ. A foto? Ah, você quer a foto, né? Ah, então, olha só, gente. O Luiz, a gente faz uma foto, mesmo que seja aqui na tela. Nós temos esse costume, tá? Tinha que ter feito no começo, professor. É verdade. Tinha que ter feito no começo. Já estava todo, ou no meio, estava todo mundo aí. Estava os 20 e poucos. Eu fiz uma e mandei. Mandou? Legal. Mandei para o e-mail, porque eu estou sem zap. Vamos tentar também em abril, Ricardo. Vamos tentar em abril resistir do encontro para do Maranhão, entendeu? Tentar, a gente vê lá no Campo São Gonçalo. Vamos ver a possibilidade de registrar. No Israel do Cabo, a gente fez uma experiência com um companheiro que estava lá em Guiné-Bissau que não deu muito certo, né? O hotel que estava presente. Aliás, a gente vai tentar fazer, a gente pode tentar ver se lá em São Gonçalo a gente consegue fazer o Antônio, através da rádio, não consegue, não? Vamos falar com ele, vamos ver. Tá bom. Então, já bateram as fotos aí, gente? Sim, vou mandar por e-mail, porque eu não tenho zap. Tá bom. Gente, então, obrigado pela presença. Tchau, Luiz. Tchau, Nélia. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Prazer. Tchau. Obrigado pela presença. Bom descanso. Abraço a todos. Tchau. Abração, Antônio. Tchau, Luiz. Tchau. Ricardo, tu vai amanhã? Não vou poder ir, não. Não vou ter como, não. A gente está com a galera aqui em casa. Está gravando ainda, hein? Esqueci. Terminar a gravação.